E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Thiago Coutinho, professor de Geografia. Saudade de vocês. Infelizmente, agora nós estamos num momento um pouco complicado, né, devido à pandemia do Covid-19, do coronavírus, mas nós estamos arrumando algumas formas de poder estar mais próximo de vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a nova ordem mundial. Vamos trabalhar o capítulo 4 e capítulo 5 de Geografia 2. Eu vou dar algumas instruções, vou trabalhar alguns slides com vocês, para que fique um pouco mais tranquilo essa compreensão, para que a gente tenha um contato um pouco maior. Espero que vocês estejam bem. Estão todos aí? Todos presentes? Então vamos nessa. Todo mundo aí? Todo mundo prestando atenção? Vou começar aqui, hein? Então vamos nessa. Galera, estou aqui na página 115. O exercício que eu passei para vocês começava na página 115. Primeiro nós temos exercícios conceituais. Nosso primeiro exercício é o que são estruturas geológicas. Então aqui é o primeiro exercício. O que são estruturas geológicas? Então, estruturas geológicas são as formações rochosas e estruturais que compõem a litosfera terrestre. Elas indicam, entre outros dados, a composição do relevo, a sua idade aproximada e as suas características mineralógicas. Nós temos três tipos de estruturas geológicas, ok? Nós temos os crátons, temos também as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Lembrando que eu falei para vocês que aqui no Brasil nós não temos essa estrutura geológica de dobramentos modernos, porque nós estamos no centro de uma placa tectônica, onde não tem esse encontro, essa formação de surgimento de cadeias de montanhas recentes, ok? Segunda questão da Unicamp. Rochas são agregados naturais de grãos de um ou mais minerais. São formadas por diferentes processos, podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. A partir dessas afirmações, responda. Letra A. Quais são as principais diferenças entre as rochas sedimentares e as rochas magmáticas? As rochas magmáticas, ou ígneas, elas são formadas através do magma, né, proveniente do interior da Terra, a solidificação, podendo ser intrusiva quando a solidificação acontece na parte interior e extrusiva quando acontece na parte exterior da Terra. Já as rochas sedimentares são aquelas provenientes da decomposição e do acúmulo de sedimento de outras rochas. Okay? Letra B. Como se forma uma rocha metamórfica? Repara que na primeira nós falamos sobre magmáticas e sedimentares, agora a gente está falando sobre rochas metamórficas, ok? Como que elas se formam? Elas se formam através da transformação de uma rocha pré-existente, que pode ser uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, e essa transformação é na base mineralógica dessa rocha, que acontece através da pressão e da temperatura, da alteração da pressão e da temperatura. Na questão número 3, nós temos duas perguntas aí. O que é escala geológica e qual é a importância do seu estudo? Então, a escala geológica é a repartição, né, a divisão do tempo da Terra através de grandes acontecimentos que nós tivemos, grandes marcas que aconteceram na Terra, como surgimento de vida, surgimento de seres, ou então movimentos magmáticos, entre outras coisas. E a importância é que o estudo dele permite que a gente entenda diversos tipos de processos geomorfológicos, biológicos e geológicos. Já na questão número 4, nós temos duas perguntas também, mais distintas, né, mais separadas. Como o carvão mineral e o petróleo se formaram? E a segunda é, indique o tipo de rocha onde são encontrados. Pessoal, o vídeo tem um período de tempo, então eu tenho que ser bem dinâmico nessas respostas. Ficou com dúvida? Pausa o vídeo e volta na questão sem problemas, ok? O carvão mineral ele está ligado à deposição de sedimentos. Então, a gente está falando tanto o petróleo como o carvão mineral, ele se forma em áreas sedimentares. No caso do carvão mineral, em áreas ricas em matéria orgânica de origem vegetal. Já o petróleo, ele tem a sua formação também em matéria orgânica, só que nós temos uma mescla aí, tanto de origem animal quanto de origem vegetal.
Nos dois casos, nós estamos falando de áreas sedimentares, ou seja, eles foram cobertos, foram recobertos, e algumas questões químicas foram acontecendo para que chegassem chegassem a essas características. Questão número 5, também da Unicamp, né? Mais uma questão adaptada. O entendimento do relevo é fundamental para solucionar os problemas relativos à expansão dos sítios urbanos. Então, aí nós temos uma figura representando o relevo. Considerando a afirmação e a figura apresentada, responda. Letra A. Quais são as 3 formas de relevos apresentadas na figura? Então, aí é fácil, né? Nós temos planície, planalto e montanhas, ok? Na letra B, a pergunta é: que unidades de relevo são propícias à urbanização? Justifique sua resposta. Vocês fazem alguma ideia? São os planaltos. Por que os planaltos? Porque os planaltos eles não estão em áreas de inundação, é difícil que aconteça essa inundação, a não ser que nós tenhamos alguns rios, algumas coisas que possam ser cortadas. É o caso de Petrópolis, onde nós temos uma urbanização que não foi pensado tanto nas chuvas e na subida desses rios. Então, nesse caso é um exemplo negativo, mas o planalto normalmente é utilizado de forma positiva. Além disso, como o topo é relativamente plano, facilita a distribuição das cidades. Agora nós vamos para os exercícios contextualizados. Galera, ficou com alguma dúvida? Entra em contato comigo ou, dependendo se for em relação à questão, vocês também têm no material de vocês o gabarito, mas não fique com a dúvida, tente tirar sempre, ok? Questão número 1 dos exercícios contextualizados é uma questão da UERJ. Nós temos uma figura aí que representa o Rio de Janeiro e a Bacia de Campos, né, a área de exploração. Na figura anterior, encontra-se representada a Bacia de Campos, responsável por considerável parcela da produção de petróleo no Brasil. A estrutura geológica na qual ocorre a formação do petróleo é denominada: letra A, escudo cristalino, B, bacia sedimentar, letra C, cinturão orogênico e letra D, dobramento moderno. Essa é bem facinho, né? Nós estamos falando, então, de áreas de petróleo, são áreas de sedimentos, então a resposta correta para a gente aí deixa eu mudar aqui, é a letra B, ok? Resposta correta, a letra B. Questão número 2. Enquanto o planeta é considerado rochoso, a Terra apresenta movimentos externos e internos, que a diferenciam dos demais corpos do Sistema Solar. A esse respeito, podemos afirmar que: letra A. Abaixo da crosta temos uma profusão de minerais e rochas de várias origens, principalmente as formadas de sedimentos. Letra B. O núcleo central da Terra é geralmente formado por minerais mais leves, não sendo possível determinar a sua exata origem. Letra C. Os continentes estão assentados sobre a porção sólida da camada magmática e não possuem movimentos horizontais ou verticais. Letra D. A crosta sólida se encontra com um manto magmático. Nela encontramos principalmente rochas magmáticas e sedimentares. E letra E. Os principais minerais utilizados na economia do mundo moderno são extraídos diretamente do manto situado sob a crosta. Então, como resposta, nós vamos ter aí a letra D. A crosta sólida se encontra sobre um manto magmático. Nela encontramos principalmente rochas magmáticas e sedimentares. Lembrando, né, que essa crosta, que é sólida, que está sobre o manto magmático, ela está se movimentando devido aos movimentos que acontecem no interior da Terra. Na questão 3, nós temos um fóssil de réptil que viveu antes dos dinossauros, né, descoberto no Brasil. Eu vou dar um tempo para que vocês possam ler na questão. Então, pausem o vídeo aí, dá uma lida, porque tem um texto grande. Ó, texto aí completo, podem pausar para dar uma lida. Então, a pergunta que nós vamos ter: os fósseis costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, as rochas sedimentares. Sobre elas, é correto afirmar. A resposta correta que nós temos é a letra B.
devido ao transporte de sedimentos pelos agentes exógenos, ou seja, os agentes da superfície terrestre, não são os agentes que acontecem no interior da Terra, as rochas sedimentares permitem o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. Beleza? Questão número 4, ainda dos exercícios contextualizados. Recentemente foi descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar denominada pré-sal, situada abaixo de uma grande camada de sal e com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na plataforma continental brasileira, em uma área de cerca de 800 km de extensão por 200 km de largura, e que pode ter 5 km a 7 km de profundidade, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Então, aí nós temos a imagem, né, da produção do pré-sal, a imagem esquemática das camadas, oceano, pós-sal, camada pré-sal, camada de sal e a camada pré-sal. Um dos maiores desafios para a exploração do petróleo desse local nós temos aí cinco opções, né? A, proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da África, que podem se chocar. B, alta temperatura da água no fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo. Letra C, existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros e petroleiros. Letra D, grande distância que a separa do território brasileiro, uma vez que essa área se encontra no Oceano Pacífico. E extração do petróleo com segurança em face da grande profundidade onde se encontram as reservas de petróleo. Então, na letra A, as placas que podem se chocar, as placas africanas, a placa africana e a placa sul-americana, elas estão se separando, não se chocando. Letra B, a alta temperatura da água no fundo dos oceanos. A gente sabe que no fundo dos oceanos as águas elas vão ser mais frias, né, na verdade. Então, a alta temperatura da água no fundo do oceano não podemos colocar. C, existência de constantes tsunamis. Se acontecesse tantos tsunamis aqui, chegaria na costa de onde nós moramos, né? Então, a gente sabe que não é isso. Letra D, a grande distância que separa o território brasileiro, uma vez que essas áreas se encontram no Oceano Pacífico. Vamos lá, a gente está falando do Oceano Atlântico. Então, tem um sério erro aí. Então, a resposta correta é a letra E, ok? Marquem aí, quem não fez, pode marcar. Questão número 5. A mineração é o ato de extrair minerais existentes nas rochas ou nos solos. É uma atividade econômica que tem importância significativa para muitos países. O principal minério exportado pelo Brasil é o de ferro. A formação desse minério está relacionada com as lentas transformações geológicas da Terra. E ele é encontrado na natureza na forma de rocha, misturado com outros compostos. Por meio de diversos processos, esse minério é beneficiado para poder ser comercializado. No Brasil, a extração do minério de ferro ocorre principalmente na letra A fala em bacias sedimentares recentes. A gente sabe que o minério de ferro, que na verdade minerais metálicos, eles têm um tempo muito grande de formação, então não pode ser. Dobramentos modernos, mesma coisa. Depressões absolutas, não, porque nós estamos falando de áreas de escudos, né, de crátons, então também não pode ser. Letra D, escudos cristalinos, resposta correta. E letra E, planícies costeiras, a gente já sabe que não é também essa. Então, por que escudos cristalinos? As jazidas de minerais metálicos, como ferro, manganês, são encontrados em áreas de escudos cristalinos, rochas magmáticas ou metamórficas, tá? Com uma formação muito antiga, lá no pré-cambriano. Aqui no Brasil, nós temos principalmente as áreas de Minas Gerais, algumas áreas no Pará e no Mato Grosso do Sul, que nós encontramos as principais jazidas. Pessoal, em relação ao exercício de aprofundamento, como é um exercício mais para que a gente entenda mais a matéria, e o vídeo já está ficando muito grande, eu prefiro que, se tiverem dúvidas, que vocês entrem em contato